Somos da Carbonfy, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. É isso aí. Hoje o nosso dossiê aterra exatamente naquela intersecção fascinante mesmo entre a economia digital e a precificação de ativos físicos. Uma intersecção que está dando o que falar nas mesas de operação, né? Exatamente. Temos em mãos um material que, literalmente está reescrevendo as teses de alocação de capital nas grandes mesas globais. Totalmente. Nossa missão nessa análise de hoje é desvendar uma mudança sísmica que ganhou um apelido, no mínimo, intrigante nos relatórios que a gente recebeu. Eu diria que é um apelido até poético. Sim, a chamada abstenção de ouro da Netflix em contraste com a armadilha letal da mídia tradicional. Nomes fortes. Muito fortes. E, sabe, à primeira vista, para quem acompanha um noticiário puramente por aquele número de assinantes ou, bilheteria de cinema... Aquela visão mais superficial do mercado de entretenimento. Isso soa apenas como aquele velho debate tecnológico do streaming vencendo a TV a cabo. Mas, lendo os documentos a fundo, fica muito claro que a história é bem mais profunda, não é? Sem dúvida. A lente que a gente precisa usar aqui é bem mais sofisticada. Com certeza. Quando a gente olha os relatórios financeiros detalhados dessas corporações, percebemos que não se trata apenas de uma vitória comercial na guerra da atenção, ou de quem tem o melhor catálogo de filmes. Não é sobre quem lançou a melhor série no fim de semana. Exato. O que os analistas estão dissecando ali é uma verdadeira aula sobre risco sistêmico. Risco sistêmico puro. É uma redefinição completa de como o custo de capital é calculado hoje e principalmente sobre a blindagem de balanços financeiros contra um fenômeno que a gente chama de inflação carbônica. Inflação carbônica. Esse termo é chave. O mercado mudou as regras do jogo. A forma como avaliamos o que é um ativo de valor e o que é, na verdade, um passivo disfarçado de ativo mudou drasticamente. E isso nos leva à grande questão que vai guiar o nosso mergulho nas próximas frações de hora. Vamos a ela. Para quem está nos escutando agora e tentando mapear o futuro dos negócios. Na década em que o mercado financeiro pune de forma, assim, implacável os chamados ativos encalhados, os famosos stranded assets. Que são o grande pesadelo dos gestores hoje. Justamente. Como é que uma corporação consegue justificar para os seus acionistas a manutenção de infraestruturas físicas bilionárias e extremamente intensivas em carbono? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de bilhões. De bilhões, com certeza. Porque essa simetria está forçando uma reprecificação dramática dos múltiplos financeiros no setor de entretenimento. E como é que a Netflix entra nessa reprecificação? Então, para entender a mecânica da coisa, a gente precisa isolar a estratégia deles. O termo abstenção de ouro refere-se a uma recusa histórica e extremamente deliberada da liderança da Netflix em imobilizar o capital deles em infraestrutura física legada. Eles fugiram do cimento e do tijolo. Fugiram totalmente. Eles construíram um império operando no modelo asset light. Ou seja, um modelo incrivelmente leve em ativos tangíveis. Isso. Toda aquela gigantesca infraestrutura de processamento de dados que faz o streaming chegar às nossas telas está ancorada na nuvem. Eles terceirizam a parte pesada da operação. Majoritariamente para os data centers da AWS da Amazon. E o resultado contábil e ambiental disso é que o grosso da pegada de carbono da Netflix está concentrado no que a gente classifica como o escopo 3. Mas vamos pensar como um auditor agora. A Netflix realmente escapa ilesa dessa conta climática? Ou eles estão apenas, empurrando o problema de emissões para a conta de luz da Amazon e lavando as mãos? Olha, o mercado vê isso de uma forma muito pragmática. Como assim? Ao deslocar essa carga para o escopo 3, que engloba as emissões indiretas na cadeia de valor, a Netflix ganha uma flexibilidade formidável. Porque eles não são os donos da chaminé. Exato. O escopo 3, no caso de serviços de nuvem, é altamente otimizável. A AWS tem as suas próprias metas bem agressivas de descarbonização, então, na prática, a Netflix acaba pegando carona na transição energética da sua fornecedora.
Entendi. Eles terceirizam não só o servidor, mas também a dor de cabeça de descarbonizar esse servidor. Perfeito. Agora, se a gente virar a página do dossiê e olhar para os conglomerados tradicionais de mídia, como Disney ou Paramount, o contraste se torna brutal. A velha guarda da mídia. O fardo físico que eles carregam é monumental. Estamos falando de parques de diversões imensos, operando todos os dias do ano. Com montanhas russas, hotéis, tudo ligado na tomada. Sim, estúdios de gravação colossais que ocupam quarteirões inteiros, infraestrutura de transmissão antiga, resorts, frotas terrestres e marítimas. É uma cidade inteira funcionando. E tudo isso consome energia de forma voraz. Gera emissões diretas massivas. Se a gente fizer uma comparação bem mundana aqui para quem acompanha a análise, a conta de luz para manter uma montanha-russa física funcionando, com milhares de visitantes diários, versus o custo energético de manter as temporadas de Stranger Things hospedadas num servidor. Deve ser uma discrepância absurda. É outro universo. E aí é que os nossos materiais começam a falar sobre a tal armadilha letal, certo? Como é que esses estúdios de cinema e parques temáticos tradicionais se tornam uma armadilha financeira? A armadilha se fecha exatamente quando cruzamos a infraestrutura física com a nova realidade regulatória global. A regulação é o gatilho. Os documentos que analisamos apontam direto para as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas originadas no Acordo de Paris. As metas que cada país assumiu para cortar a emissão? Isso. E também apontam para os sistemas de cap and trade. Que são aqueles mercados regulados, onde o carbono ganha um teto de emissão e um preço de negociação, né? Exatamente. O cenário se tornou extremamente hostil para quem tem chaminés, por assim dizer. Ficou caro poluir. Muito caro. Para manter todos esses parques, estúdios e frotas dentro da lei, as empresas tradicionais são obrigadas a investir rios de dinheiro. É o que a gente chama de capex verde. Sim, uma despesa de capital multibilionária. E não é para criar uma nova linha de receita. É apenas para eletrificar operações, instalar painéis solares, trocar sistemas de refrigeração. Para modernizar instalações que foram construídas numa era em que emitir carbono era de graça. Justamente. É um dinheiro que vai só para tapar o buraco da regulação. Entendi. Então a velha guarda fica asfixiada pela necessidade de se adequar às leis ambientais. A Netflix não tem frotas de caminhões a diesel para substituir, nem montanhas russas consumindo energia fóssil. Então ela esquiva dessa guilhotina. Passa ilesa por esse custo de capital inicial. Mas vamos descer para o que a gente pode chamar de sala de máquinas financeira. Como é que esse custo do carbono, essa necessidade de modernização forçada, aparece de fato na planilha de um diretor financeiro? A sala de máquinas financeira é onde a teoria climática vira prejuízo ou lucro real. É o momento da verdade. Onde o Excel chora. Exato. O lugar onde essa armadilha letal captura o executivo é no modelo de fluxo de caixa descontado, o famoso DCF, da sigla em inglês. Que é assim que os analistas projetam o valor de uma empresa no tempo. Isso. Quando um fundo de investimento olha para uma corporação cheia de ativos intensivos em carbono, ele projeta o fluxo de caixa para os próximos 10 anos e aí ele é obrigado a subtrair uma fortuna em impostos de carbono e em adequação ambiental. A conta do futuro já chega cobrando ágio. O risco da operação sobe drasticamente na planilha. E na matemática financeira a regra é clara. Quando o risco sobe, o mercado exige um prêmio maior para alocar dinheiro ali. O investidor quer mais retorno para correr esse perigo climático. Consequentemente, o custo de capital dessa empresa, o WACC, dispara. Vamos dar um passo atrás rapidinho e traduzir esse WACC para quem talvez não viva o dia a dia das fusões e aquisições. Boa ideia. O WACC é basicamente o custo médio que uma empresa tem para captar dinheiro, seja pegando empréstimos no banco ou atraindo novos acionistas, certo? Certíssimo. É o termômetro de quão caro é financiar aquela operação. Então, se esse custo dispara, fica muito mais caro para a empresa financiar qualquer projeto novo. Perfeita colocação. O WACC reflete o nível de confiança do mercado. Se os investidores percebem que o seu modelo de negócios vai ser taxado até a última gota pelas autoridades ambientais,
Eles cobram muito mais caro para te emprestar dinheiro. E o resultado disso? O seu AC vai às alturas e o valor de mercado da sua empresa simplesmente derrete. Se a gente imaginar o custo do carbono, essa precificação das externalidades, como uma espécie de cupim invisível, fica mais fácil visualizar o estrago para quem nos ouve. Nossa, cupim invisível é uma ótima imagem. Esses cupins começam a devorar a estrutura de uma casa de madeira. Nos balanços da mídia tradicional, eles vão devorar a margem EBITDA. Que são os lucros operacionais daquelas operações físicas gigantescas. A consequência lógica é que um estúdio tradicional se vê forçado a pegar o dinheiro que deveria ir para o seu negócio principal. Que seria a produção de filmes, séries, a contratação de talentos de peso. Exato, e tem que desviar esse capital precioso para limpar os seus escopos 1 e 2. Enquanto isso, a Netflix pega todo o fluxo de caixa dela e foca puramente no algoritmo, na aquisição de roteiros e na experiência do usuário. Porque não tem cupins na fundação física dela. A analogia do cupim ilustra o problema de forma muito clara. A manutenção do legado consome a capacidade de inovar. O passado engole o futuro da empresa. E isso nos obriga a fazer uma transição crucial na nossa análise de hoje. Vamos lá. Até agora, o nosso dossiê focou lá em Hollywood, no streaming, no Vale do Silício, mas a beleza desses mecanismos financeiros é que eles são universais. A matemática não muda de CEP. O carbono não se importa se a chaminé pertence a um estúdio de cinema na Califórnia ou a uma usina no interior do Brasil. Aí que a coisa fica séria para nós. Precisamos aplicar uma lente brasileira a esse cenário. Porque a lição de eficiência de capital que a Netflix ensina não é restrita ao setor de entretenimento. Essa ponte é fundamental. O Brasil, na sua essência macroeconômica, não é um produtor de plataformas globais de software em nuvem. Nós estamos no epicentro do mundo físico. A nossa economia é o mundo real, pesado. A nossa economia é visceral. As bases do país são sustentadas por minério de ferro, celulose, proteína animal e grãos. Ativos super tangíveis. O nosso agronegócio e a nossa indústria de base lidam com matéria densa, matéria pesada e que, historicamente, exige muita queima de combustível e transformação do solo. É um modelo inerentemente intensivo. Então, a grande questão para a nossa realidade é a seguinte: como gerir o capital de forma eficiente em relação ao carbono e indústrias que não podem simplesmente migrar suas operações para a nuvem da Amazon? Ninguém planta soja no metaverso. Brilhante, ninguém planta soja no metaverso. A colheitadeira tem que rodar na terra. E a resposta para isso começa pela constatação de que o risco climático deixou de ser um conceito abstrato para o mercado brasileiro. Não é mais só o pessoal do marketing falando de sustentabilidade. De jeito nenhum. O imperativo agora é estritamente fiduciário. Os nossos relatórios destacam uma mudança regulatória sísmica no Brasil, a Resolução 193 da CVM. A Comissão de Valores Mobiliários. Isso. Essa resolução da CVM está alinhada aos padrões globais do ISSB. Para quem não está familiarizado com essa sopa de letrinhas, o ISSB é o Conselho Internacional que cria as normas globais de divulgação de sustentabilidade. Eles garantem que as informações climáticas tenham exatamente o mesmo rigor técnico que as informações financeiras tradicionais. Ou seja, o número de carbono vai ter que ser auditado com a mesma seriedade do lucro líquido. E a CVM determinou que o relato das emissões de gases de efeito estufa passará a ser obrigatório para as companhias abertas brasileiras. E a pegadinha está aqui. Não apenas as emissões diretas dos escopos 1 e 2. Mas também a temida cadeia do escopo 3. Toda a complexa cadeia do escopo 3. O risco climático agora é risco financeiro oficial, auditável e vai estar cravado nas demonstrações contábeis. O que significa que se o agronegócio ou a indústria de base brasileira agirem com a mesma inércia da mídia tradicional que a gente discutiu agora há pouco, insistindo naqueles tratores a diesel, cadeias de fornecedores opacas, pastagens degradadas, falta de rastreabilidade, o resultado financeiro será catastrófico. O balanço dessas empresas vai ser corroído pelos mesmos cupins. Especialmente quando a gente adiciona a ameaça externa a essa equação financeira. Os nossos documentos citam fortemente o CBAM. O que é esse mecanismo na prática e como ele atinge em cheio as nossas exportações? O CBAM é o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono da União Europeia. Parece um nome de filme de terror para exportador. E para alguns pode ser mesmo.
A mecânica dele é desenhada para proteger a indústria europeia que já está pagando pelo carbono interno deles. Vamos acompanhar a jornada de um navio para ficar bem claro. Vamos lá. Se uma commodity brasileira, digamos, uma carga imensa de aço ou de celulose, que foi produzida com alta intensidade de emissões, se essa carga atracar em um porto na Europa, ela não será vendida pelo preço normal de tela do mercado. Ela vai sofrer um corte. O CBAM funciona como uma catraca alfandegária. A catraca olha para a pegada de carbono do produto e aplica uma tarifa compensatória brutal. O mercado europeu aplica um desconto punitivo direto na nota fiscal. O impacto disso na margem de lucro é imediato. A competitividade do produto brasileiro evapora ainda no porto. É como se o produto já chegasse defasado na prateleira global. Totalmente. As margens derretem, a receita cai. E aí, voltando à nossa sala de máquinas financeira, o custo de capital dessa empresa exportadora listada no Ibovespa dispara. Os investidores percebem que o modelo de exportação dela se tornou insustentável financeiramente. Por isso, a pressão sobre o Brasil é monstruosa. A pressão é para transformar uma mineração e uma agricultura historicamente pesadas em operações que possuam a mesmíssima eficiência e rastreabilidade carbônica de um algoritmo do Vale do Silício. O diagnóstico é duro. A montanha que a indústria física brasileira tem para escalar é imensa. Não é para amadores. Mas os nossos relatórios não param no pessimismo. Pelo contrário, eles abrem um capítulo fascinante sobre como reverter esse jogo. A parte que eu mais gosto, a engenharia da solução. Como transformar esse fardo colossal do mundo físico em ouro? Como replicar a inteligência financeira de uma gigante de tecnologia no meio de uma plantação no Cerrado brasileiro? É aqui que a gente entra na área das arbitragens monumentais. Exatamente. A solução parece vir da própria engenharia estruturada pelas instituições financeiras brasileiras ali na Faria Lima. A genialidade da Faria Lima em ação. A genialidade do mercado estruturado no Brasil é entender que o dinheiro não precisa e nem deve fugir do ativo físico. O mundo sempre vai precisar de comida e de infraestrutura, afinal. Em vez de abandonar o setor, o mercado financeiro inteligente financia a descarbonização desse ativo físico para capturar prêmios altíssimos. Os bancos de investimento e os originadores de crédito estão estruturando ferramentas de altíssima sofisticação para catalisar essa mudança. Quais são os grandes destaques do dossiê nesse sentido? Os relatórios destacam muito os CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, e também os FDICs verdes. Vamos detalhar a mecânica de um FDIC verde. Muita gente que nos ouve conhece a sigla, mas às vezes não visualiza a engrenagem girando no dia a dia. Claro! Um FDIC comum é um fundo de investimento em direitos creditórios, basicamente um instrumento onde uma empresa antecipa recebíveis, ou seja, um dinheiro que ela só veria no futuro para ter caixa agora. Como é que a adição da camada verde altera a dinâmica de um FDIC ou de um CRA para o produtor rural? A alteração central está no custo do dinheiro e na obrigatoriedade da sua destinação. Fica mais barato, mas tem regra. Exato. Quando um produtor rural ou uma agroindústria vai ao mercado captar recursos através de um FDIC verde ou um CRA sustentável, ele não paga a taxa de juros comum do balcão do mercado. Ele tem um benefício direto. Como o projeto tem métricas rigorosas de sustentabilidade, ele usufrui de um desconto na taxa. É algo que os financistas batizaram de Greenion. O prêmio verde. O capital sai mais barato para quem é sustentável, mas há uma contrapartida inegociável nisso tudo. O dinheiro carimbado. Esse dinheiro não pode ser usado para rolar dívidas antigas ou cobrir despesas gerais de folha de pagamento. Ele tem que ser aplicado exclusivamente no que chamamos de CAPEX verde. A gente pode dar alguns exemplos práticos de como esse CAPEX verde transforma a operação lá na ponta, na terra, de fato, para quem está ouvindo visualizar. Com certeza. Estamos falando de injetar esse capital subsidiado em agricultura de precisão, algo que otimiza o uso de fertilizantes nitrogenados, por exemplo. Que são superemissores. Sim, estamos falando de financiar a construção de grandes biodigestores. Eles pegam os resíduos orgânicos da fazenda e transformam em energia limpa, parando de emitir metano direto na atmosfera. Transforma passivo em ativo. Envolve também a eletrificação de maquinário pesado e a implementação de sistemas de rastreabilidade ponta a ponta utilizando blockchain. Para garantir que nenhum fornecedor da cadeia tem ligação com desmatamento ilegal. O produtor usa o financiamento barato
para modernizar fisicamente toda a planta dele. E aqui é que a mágica completa o seu ciclo contábil. Como assim? Porque ao usar esse capital para mitigar as emissões lá na origem, esse produtor limpa o seu balanço físico e começa a gerar um subproduto valiosíssimo, créditos de carbono de altíssima integridade baseados na natureza. Os chamados Nature-Based Solutions. Exato. E o que a grande exportadora brasileira faz com isso? Ela não vende mais uma soja comum ou uma carne comum. Ela pega esses ativos ambientais gerados na base e executa um hedge climático interno. Ela neutraliza as emissões da sua própria cadeia de suprimentos. O próprio escopo 3 dela. O resultado final, se a gente voltar àquele navio chegando no porto da Europa, é completamente diferente daquele cenário trágico de antes. O desfecho é o oposto ao da armadilha letal. Totalmente oposto. O navio não entrega uma commodity problemática que vai ser barrada e taxada pelo CBAM. Ele entrega o que o mercado está chamando de commodity imaculada. Que termo incrível, commodity imaculada. Um produto que atende a todos os critérios globais de compliance climático da Europa. O produtor e a exportadora escapam das tarifas e muitas vezes ainda conseguem cobrar um prêmio sobre o preço de tela do produto, justamente por ele ser descarbonizado. E olha a ironia genial de tudo isso. O Brasil consegue, através dessa estrutura de financiamento, pegar a densidade brutal do ativo físico e transformá-lo num veículo de alto rendimento, totalmente blindado contra regulações. Nós replicamos a eficiência de alocação de capital de uma empresa leve em ativos, operando em indústrias extremamente pesadas. É fascinante pensar que uma agroindústria estruturada financeiramente com excelência pode competir em eficiência de alocação de capital com as empresas de tecnologia do Vale do Silício. O mercado recompensa a inovação financeira tanto quanto a inovação em software. Feita toda essa análise da mecânica financeira, precisamos encaminhar o nosso dossiê para uma projeção tática. Quem nos acompanha precisa saber como se posicionar a partir de segunda-feira. É a hora de olhar para frente. Olhando para uma janela curta de tempo, digamos de 12 a 36 meses, o que o horizonte macroeconômico nos reserva segundo esses documentos? A modelagem dos analistas aponta para um cenário de curto e médio prazo que, francamente, não perdoa atrasos. Acabou o tempo de carência? O mercado secundário, onde as ações e os títulos de dívida que já foram emitidos são negociados todos os dias, será absolutamente impiedoso. Assistiremos a uma reavaliação dramática de múltiplos em todos os setores pesados. O que isso quer dizer na prática para as empresas? Na prática, haverá uma fuga colossal de capital institucional. Os grandes fundos de pensão, os asset managers globais, eles vão abandonar as empresas listadas que insistirem em manter balanços opacos e operações altamente emissoras. O dinheiro foge do risco. O capital é covarde, né? Essas empresas lentas serão tratadas pelo mercado da mesma forma que os investidores tratam as ações das velhas redes de TV a cabo hoje. Será um capital órfão e com financiamento totalmente proibitivo. Em contrapartida a esse cenário de terra arrasada, há um oásis de hipervalorização para quem tomar a dianteira dessa transição agora. Sem dúvida, os pioneiros vão colher muitos frutos. As companhias que souberem acessar essa liquidez estruturada, garantindo aquele greening que detalhamos, e descarbonizarem proativamente as suas operações físicas, essas vão surfar uma onda incrivelmente lucrativa no mercado de capitais. Elas tendem a comandar prêmios de valuation muito acima da média histórica e se posicionam como verdadeiros imãs para atrair investimento estrangeiro direto. Um capital que hoje busca desesperadamente alocar recursos em projetos sustentáveis nos mercados emergentes, mas sofre com a escassez de bons projetos. É um rio de dinheiro procurando uma represa segura. E para consolidar todas essas peças, os nossos relatórios trazem uma lição direta, uma verdadeira diretriz fiduciária, desenhada para executivos de alto nível, membros de conselho e gestores de patrimônio. Qual é o recado final para o C-Level? Diretriz estratégica para as lideranças corporativas é cristalina. O mercado financeiro contemporâneo não financia a nostalgia de modelos antigos e não tolera a ineficiência climática. Acabou o saudovismo. A versão da abstinência de ouro que as lideranças empresariais do mundo físico precisam adotar a partir de hoje é a recusa absoluta em acumular passivos ambientais em seus balanços de longo prazo.
a recomendação tática é agir imediatamente. Auditar o próprio quintal. Auditar o seu escopo 3, com rigor cirúrgico, e acessar as linhas de crédito verde que estão fartamente disponíveis hoje. Usar esse capital para financiar a transição tecnológica e energética da operação. Porque a janela de oportunidade não vai ficar aberta para sempre. O pior erro que um executivo pode cometer hoje é permitir que a infraestrutura legada da sua empresa se converta na armadilha letal que destruirá irremediavelmente o valor do negócio nos próximos 5 anos. É na quebra de paradigma absoluta que exige ação e não apenas discurso corporativo de sustentabilidade em relatório anual. A conta cegou e o mercado está cobrando a fatura. E isso nos deixa com uma última reflexão. Um pensamento inédito para continuarmos mastigando essas ideias mesmo depois que terminarmos de analisar as fontes de hoje. Vamos pensar no seguinte paradoxo, para quem está nos ouvindo. A genialidade da Netflix hoje reside em terceirizar todo o seu problema físico e as suas emissões do escopo 3 para os gigantescos data centers da AWS. Mas esses mesmos data centers, agora impulsionados pela revolução frenética da inteligência artificial, estão demandando energia elétrica e água para refrigeração em níveis literalmente sem precedentes na história da engenharia civil e de software. É um consumo que chega a assustar. Será que esse modelo tão celebrado e leve em ativos das gigantes digitais não está, silenciosamente, construindo a sua própria armadilha letal de carbono para o futuro, prontas para colidir de frente com o limite físico do nosso planeta? Fica a provocação para acompanharmos nos próximos balanços e nas próximas atualizações tecnológicas. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.